Gravar logo essa aula aqui, né? Aí, falei de Joaquim, ele chegou, tá vendo? Joaquim, presente. Deixa eu ver aqui, tá faltando 27, 31. Tá faltando aqui Maria Júlia, tá aqui já na lista. Lara Camille. Lara Camille não tá na minha lista. E Ana Clara. Que consistência. 28. Tem um aluno a mais aqui. Tem alguém que tá duplicado, gente? Ah, pô. Camille Ramos, que eu confundo. É, porque é o seguinte, ó. Aqui tem 31. Aí eu tiro eu e minha apresentação, vai pra 29, entendeu? Agora dá certo, 29. Tá faltando só nossa amicíssima Ana Clara Godinho. Nome de rico. Rapaz, vocês estão com uma frequência muito boa, viu, Tony? Parabéns aí, viu? Parabéns pela frequência de vocês. Noites inteiras, fugir, sem não ter fim. É, cara. E aí? Bom, gostaram, meninas? Aqui, ó, meu filho chegou pra mim e falou: Papai, eu fui ver ele, né? Eu saí da aula do intervalo. No intervalo eu fui ver. Papai, eu peguei uma flor pro senhor. Aí ele me trouxe duas flores, ó. Essa e essa daqui. Eu tô usando uma, né? Porque filho dá um presente pro pai, pai tem que usar, por obrigação. Uhum. Também, Galine. Também acho aqui. Quer ver? Tem os nomes aqui que a gente olha pra pessoa e fala, rapaz, essa pessoa aqui deve ter dinheiro. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Glafra Lindsley. Meu irmão, quando eu ouço esse nome Lindsley, rapaz, você já pensa o seguinte, fala, olha, a internet dela, se ela liberasse o Wi-Fi, abastecia a cidade inteira. Já pensa logo assim. Deixa eu ver o nome aqui. Otávio Gordiano Quintila. Rapaz, eu conheço o Gordiano Quintila, cara. Qual é o nome dele? Ô, Otávio, tá aí? Otávio, qual é o nome? Me dá o nome de uns parentes seu aí, uns tios seu, ou seu pai mesmo, pra ver se eu conheço. É, porque esse. É Quintela também aqui. É que tem Gordiano Quintela. Esses dois nomes, eu conheço um rapaz que tem esses dois nomes, cara. Sim, é. Augusto, não tô lembrando não, Otávio. É porque assim, já tem aqui, tem uma aluna de vocês aqui, Lara Rezedar, Maria Lara Rezedar, eu acho. Pô, eu perguntei, né, se ela conhece o rapaz, aí quando eu perguntei era o pai dela. Falei, ó, pai, mundo pequeno. Não, agora convenhamos, só pra aqui, ó. Sara Elizabeth Agunson, não sei nem pronunciar, bicho. Não, se eu tô falando que ali a gente tem uma que se liberar o Wi-Fi, a cidade inteira é abastecida, sem transtorno nenhum, com ping zero pra jogar com a China. Cara, essa aqui, meu Deus do céu, é o tipo de pessoa, quando a pessoa ouve o nome. Ah, não, por favor, sente isso aqui. Não. Quer comer o quê? Eu vou buscar onde você quiser, sabe? Tipo de pessoa que já. Né? Não é só os Linsley de Glafira, de Glafira que tem esse mágica, não, né? Tem uma galera que é. Lindsay! Lindsay! Oh, meu Deus do céu. É muito. Eu não sei nem pronunciar de tão chique que é, que minha boca chega a ficar tremendo aqui, pô. É, o Pedro. E pro Matheus, que você tem os 4 ou 5 aí, ó, coitado. Entendeu? Ô, Sara, mas esse nome é descendência da onde? Pronuncia pra gente aí. Agunzo. Então assim, ó, Agunzo. É assim? Tem que ter, sabe que tem que ter, né? Tem que ter assim, ó. Ah, tá. O meu era Araújo de Oliveira, cara. Também. Não tô longe de vocês, não. Tô tudo parente aí. Ó. De chique. De chique aqui é Lindsay e Agunzo. Aí que é chiqueza, pô.
É Gil Dalberto, porque ele deu o nome Gil e deu o nome do pai, né? Gil e o pai era Beto, né? Então Gil Dalberto. Não? Ah, quase. Deixa eu te falar que eu tinha uma amiga na faculdade, o nome dela era Joseane. E ela deu muita sorte na vida, porque é o nome do pai e da mãe juntos. Eles juntaram os nomes. O pai era José e a mãe Ana. Aí virou Joseane. É, deve ser Anne o nome da mãe, um negócio dessa. Eu lembro que eu conheci os pais dela. Ah, um nome bonito. É um nome bonito. Eu acho um nome bonito. Ai, 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 ai. Oh, cara, peraí, ó, deixa eu te contar uma coisa aqui. Meu nome, Matheus. Meu irmão se chama Marcos. Minha irmã se chama Mércia. Ah, tem uma prima que se chama Lorena. Uma que se chama Larissa. Tudo da minha família, tá? E uma que se chama Luciana. Aí eu tenho um tio. Calma, deixa eu te mostrar ainda mais. Ó. Eu tenho um tio. Só na minha família é isso. Eu tenho um tio que se chama Paulo. O filho dele é Paulo. E a filha é Paula. Minha mãe, vou falar o nome da minha mãe assim, não são todos, mas geral. Minha mãe, ó, Udinalva, as irmãs Udinei, Udineia, os irmãos Ubiratã e Ubirajara. Parte de pai, meu pai se chama, o nome do meu pai é Adejaí. Aí vem Adejaí, Adailton, Alcivan, Alda, Anadeia. Entendeu? Ah, não é? Não, minha mãe, pensa o seguinte, pô, minha mãe, o e-mail dela no Gmail é udinalva@gmail. Você tem noção disso? É, pô. Não é? Não é? Eu só consegui um e-mail pra mim, um especial, quando o Outlook, né? Eu era vivo quando o Outlook surgiu, né? Outlook.com. Aí eu botei um e-mail pra mim, né? Meu e-mail virou e-mail profissional. oliveirama@outlook.com. É o e-mail que eu dou pros trabalhos, pra essas coisas, né? Ô, Glafre, assim, eu sou de Teofilândia, vivido em Teofilândia. Morei quase 10 anos em Serrinha e moro em Coité desde 2018. Basicamente, essa é a minha história de vida das últimas cidades que eu passei. Bora lá, bora então pra gente começar a nossa atividade. Bela, a cidade de vocês é muito boa, gente. A cidade de vocês é muito boa. A cidade de vocês, eu só digo isso, é muito boa. Eu gosto muito da cidade de vocês. É, é, é porque é pequena. A cidade de vocês é pequena, então a gente vai ter alguns impedimentos mesmo. Mas mesmo assim, eu gosto bastante. Eu gosto muito daqui mesmo, gente. Eu gosto ao ponto de simplesmente, com 2 meses morando na cidade, eu já queria comprar uma casa pra morar aqui. Sério mesmo. Mas é coisa de gosto, né, gente? E cidade grande, ele te dá mais opções, mas é mais caro viver. Bora lá. Vou organizar aqui pra gente começar a nossa aula. Seguinte, gente, eu fiz a aula da turma anterior e ela ficou muito legal, ficou muito bem organizada. Eu vou tentar literalmente copiar exatamente o que eu fiz lá na aula de vocês. Porque assim, estruturalmente ficou bonito. Inclusive, eu acho que quando eu for passar para vocês o conteúdo, eu pego os prints da tela, eu vou pegar os prints da tela deles e passar para vocês, tá bom? Processos reprodutivos. Eu tô tirando a palavra que eu já vi que eu escrevi errado. Em plantas e animais. Seguinte, gente. O assunto de hoje é isso daqui, ó. Tá? Quem já acompanhou o livro já viu que vamos falar desse processo aqui, dos processos reprodutivos. E a gente vai tentar entender como acontece algum desses processos.
Características gerais da reprodução. Tem noção, eu estou com as imagens exatamente como eu dei aula para os meninos aqui para utilizar e fazer igual com vocês. Ficou muito legal, ficou muito organizadinho. Então eu vou passar. E outra coisa, né, que eu não falei, mas eu tô criando o hábito agora de postar as duas aulas, tá? Eu posto tanto a turma A da turma B. E aí vocês assistem qual vocês quiserem. O meu erro vai ser que nem sempre eu vou postar no dia, né? Eu tenho esse probleminha comigo mesmo, né? Às vezes eu não consigo postar no dia. E toda vez que vocês me verem copiando aqui, gente, é porque eu vou alterar o texto, viu? Podem ficar tranquilos, o texto não será igual, eu vou alterar. É só para poder organizar melhor aqui, deixar tudo mais bonitinho. E aí, bora lá. Vou começar com vocês, ó. Por que os animais reproduzem? Por que vocês acham, gente, que os animais eles se reproduzem? Filho. Porque é meio que o ciclo da vida dos animais, né? Os animais nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Para não entrar em extinção. Para ter filhos. Para não entrar em extinção. O que mais, gente? O que mais vocês acham que eles se reproduzem? Cadê aqui? Deixa eu abrir a... Opa! Não dá pra vocês verem isso, não. Deixa eu abrir a aula aqui para ir acompanhando vocês. E aí, que mais? Porque Deus fez assim. Se Deus quis assim, né? Deus está muito ocupado para se interferir nesse momento agora. Bora lá. Galera, tem várias formas que levam, né, os animais a se reproduzirem. Realmente, para não entrar em extinção é um clássico, tá? Isso é verdade. Para não extinguir as espécies. Inclusive, a gente já fala que isso daqui é para manter a perpetuação das espécies, certo? Esse que é o objetivo primário, certo? Para ter filhos, é uma definição que a gente utiliza, mas essa definição para ter filhos, a gente pode dizer, basicamente, em outras palavras, para formar novos indivíduos. Tá? Então ele tem esse objetivo, formar novos indivíduos. E de quebra, ele entra num patamar de informação que a gente não estudou ainda, porque é um assunto referente ao 9º ano de vocês, que vai ser para a evolução das espécies, certo? Ou seja, as espécies elas vão se modificando no decorrer do tempo e uma das formas que elas têm para se modificar é através da reprodução. Bom, mas antes de a gente começar a entrar nesses patamares de informação para falar dos processos reprodutivos em plantas e animais, eu vou trazer uma outra ideia para vocês aqui, né, associando. Quando a gente trabalha com os termos das diversas matérias, tá? Física, química, biologia, matemática, geografia, história, português e demais conteúdos, o que é que a gente precisa ter de associação para a gente? Para a gente entrar dentro de uma informação, vocês precisam conhecer alguns termos que são os termos básicos para conseguir dialogar sobre. E aqui não vai ser diferente. A gente está trabalhando com, nesse caso aqui, com biologia, né? A partir de ciências que envolvem biologia, que são os seres vivos, o estudo da vida. E aí a gente precisa entender alguns termos. Porque se eu não entender os termos, a gente fica fora da conversa. Então o que a gente vai trazer para cá, basicamente, são definições para facilitar o entendimento desses termos e com isso a gente conseguir dialogar sobre o assunto com mais clareza. É que nem jogo, gente. Para quem joga videogame aí, que eu gosto bastante, então eu uso como referência. Por exemplo, ó, algumas pessoas vão entender o que eu vou falar, mas outras pessoas não vão entender. Assim, ó, o jogador que é entre frag, ele acaba tendo uma skill baixa, porque ao ser o primeiro a entrar adentro no bombe, simplesmente ele tem mais chance de tomar um HS. Ou ser atingido por como é o nome? Por granada. Tá? Já jogadores que têm como função o Stalker, eles acabam tendo vantagem em não ter uma trocação direta, favorecendo a sua mira e acertando mais HS. Quem entende do jogo sabe o que eu estou falando? Teve os termos que eu falei? HS, skill, bomb,
Stalk, Anti-Fragger. Tipo, quem não joga FPS não tem a menor noção do que eu falei. Tá? Por quê? Porque são termos específicos de um jogo de videogame. Assim como tem no Minecraft, para quem joga Minecraft, né? E tem que pegar a orbe de não sei o que vai na pedra de não sei onde, que tem que fazer não sei o que para não sei onde, fazer não sei o que e fazer aquilo acontecer e ter a arma. Eu viajo, tá? Eu tava jogando outro jogo de mundo aberto e simplesmente estava viajando também para entender os conceitos que envolvem ele para poder desenvolver a minha ideia. Então, não é diferente nos estudos dessas tecnologias que a gente conhece. Se a pessoa não tem acesso mínimo a ela, não vai saber o que eu estou falando. Por exemplo, assim, vocês chegam para mim e vão falar do TikTok. Eu não tenho a menor ideia do que é TikTok. Para mim é um lugar onde bota vídeo pequeno. Só sei isso. Mas aí deve ter TikTok de não sei o que faz não sei o que faz aquilo, e cada coisinha dessa tem um termo específico. E esses termos fazem sentido para quem está nesse mundo. Para quem não está nesse mundo, como eu, tenho a menor ideia do que é. Aí vem os termos que eu já ouvi, ó, chipado. Eu não tenho a menor ideia do que é chipado. Crush, eu vim aprender um dia desses o que é crush. Sabe? E eu nem sei se eu sei. Então, os termos eles vão surgindo. Se você não se aprende eles, você acaba ficando de fora dos diálogos referentes a eles. E aqui não é diferente. Então, nessas aulas sobre reprodução e de plantas e animais, a gente vai trabalhar muito esses termos que estão relacionados ao estudo da biologia, e sem eles vocês podem simplesmente não entenderem todos os demais assuntos que a gente vem a trabalhar. Então, o bom da aula é que é definições, o ruim da aula é que é texto. Certo? Tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Então, a gente vai tentar ver o bom e o ruim de cada um e desenvolver nossa atividade em relação a isso. Tá? Bora lá então agora, bora continuar. Vocês entenderam o que eu tô falando, né, gente? Entenderam a linha de raciocínio? De que sempre vai ter vai ter esse lance assim de que vai ter aquelas coisas que, se você tá no mundo que envolve elas, você entende. Agora, se você não tá no mundo que envolve, você simplesmente vai ficar totalmente perdido e não vai conseguir saber falar sobre o tema. O que seria muito ruim, né? Tá? Bom, aí eu vou trazer alguns termos que vocês já conhecem. Alguns temas que vocês já conhecem e a gente vai estudar outros temas, tá? Bora lá. Primeiramente, quando a gente fala de animais, a gente vai falar sobre a reprodução separando em dois grandes grupos. Primeiro, dos grupos dos vertebrados e dos grupos, do grupo dos animais, e depois o grupo das plantas. Em cada grupo, a gente vai ter dois tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Quando eu falar dos grupos dos animais, eu vou especificar bem o que é reprodução sexuada e o que é reprodução assexuada e fazer as classificações deles, tá? Nos das plantas, a gente vai acrescentar algumas reproduções assexuadas e falar sobre as formas de reprodução sexuadas nas plantas. A ideia é a gente terminar os animais hoje e, se não der, a gente pega as plantas e finaliza na aula que vem, tá bom? Se a gente finalizar, ótimo, que a aula que vem vocês ficam com a lista de exercícios para a gente finalizar. Então, sobre animais. Como é que eu posso classificar a reprodução de animais? Primeiramente, para entender quais grupos de animais existem e como a gente pode identificá-los. Eu tenho basicamente dois grandes grupos nos quais os animais se separam, que são os invertebrados, tá? E os animais que nós chamamos de vertebrados. Qual é a diferença entre eles dois? Cara, os invertebrados simplesmente não apresentam vértebras. Somente isso. Não apresentam vértebras. Ou não apresenta coluna, se ficar mais fácil para vocês. Tá? Já os vertebrados é justamente o oposto dos invertebrados. Eles apresentam vértebras e apresentam colunas. Tá? Então temos aqui a nossa primeira classificação, tá? Que a gente pode definir. Essa classificação vocês já devem ter estudado em algum momento, tá, gente? É assunto do 6º ano. Sobre animais vertebrados, invertebrados, sobre insetos, entre outras coisas mais. Certo? Então a gente já tem dois invertebrados, não é com M, né, gente? É com N. Você vê erro de português do professor, vocês corrigem aqui, ó. Isso aqui foi de digitação, nem português foi. Tá? Então a gente vai identificar dessa forma e vai conseguir já visualizar quais são esses animais.
Acontece que nesse grupo, aí sim, a gente pode ter o que nós chamamos de tipos de reprodução. E aí vem a reprodução sexuada. E também vamos ter a reprodução assexuada. Eu vou trazer cada um dos temas e vou trabalhar em cima deles as definições, tá? Então, primeiramente, o que é uma reprodução sexuada? Cara, de definição, eu posso dizer para vocês que de reprodução sexuada, basicamente é o quê? É uma reprodução onde acontece a troca de material genético. Quando há a troca, o envolvimento de material genético de mais de uma espécie, de mais de um indivíduo, ele vai ser uma reprodução sexuada. Então acontece a troca de material genético. Ponto. Precisa ter mais de um indivíduo para acontecer. No nosso caso de estudo, como é que a gente identifica ela? A reprodução sexuada, ela sempre vai acontecer entre um macho e uma fêmea, pelo menos é o que a gente conhece de forma mais clara. Existem outras formas? Existem, mas basicamente essa é a ideia principal. Pode acontecer com um macho, pode acontecer com uma fêmea, juntos. Tá? Onde ele simplesmente, um vai entregar o óvulo, o outro vai entregar o espermatozoide, e há o encontro desses dois gametas, e o encontro desses gametas é onde acontece a troca do material genético. Acontece que isso vai trazer pontos positivos muito bons e vai trazer pontos negativos, e também não são muito bons, né? Porque negativo não é bom, certo? E aí, quais são esses pontos? Bora lá. Quais são os pontos positivos que a gente pode falar? Eu vou até deixar aqui organizado e botar uma outra corzinha aqui. Pontos positivos, vou botar laranja. Quais são os pontos positivos da reprodução sexuada? Cara, a principal vantagem de todas é justamente o benefício que traz a troca de material genético, que é aumentar a variabilidade genética. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, gente, quando a gente tem uma reprodução sexuada, vai vir parte do material genético de um indivíduo e parte do material genético de outro indivíduo. Por exemplo, vocês são filhos dos pais de vocês. Ou seja, parte do material genético que vocês têm vem do pai e parte do material genético vem da mãe. E aí esses dois se juntam e formam vocês. E, curiosamente, são muito diferentes, apesar de alguns traços característicos, são muito diferentes dos pais de vocês, certo? Não dá para simplesmente... As pessoas podem falar, pô, parece o pai, parece a mãe, mas vocês não são nem o pai nem a mãe de vocês, vocês são diferentes. E essa diferença é o que nós chamamos de variabilidade genética. Claro que eu estou falando da diferença visual, de você olhar no rosto, olhar algumas características do corpo e ver que é diferente do pai e é diferente da mãe. Tá? Essa é a visibilidade que a gente tem. Às vezes as diferenças são pequenas, mas elas existem. Então, isso o que aconteceu? Você está aumentando essa variabilidade. Qual é a maior vantagem desse aumento de variabilidade? É que com esse aumento de variação genética, você aumenta a chance da espécie sobreviver. Então aqui, ó. Quanto maior a variação genética, maior a chance da espécie sobreviver. O que significa isso? Bora lá. A gente está falando do ser humano e tudo mais, mas bora para uns outros animais aqui. Eu tenho um ambiente, por exemplo... Sei lá, bora fazer um ambiente bem fictício. Eu tenho lá o Polo Norte que tem ursos polares, né, brancos. Acontece que se esses ursos brancos eles começarem a produzir na sua genética ursos pretos, o que vai acontecer? Os ursos brancos eles vão ser favorecidos em relação ao ambiente e os ursos que nascerem pretos não vão conseguir caçar porque eles são pretos e as presas vão olhar para ele na hora que eles estiverem encostando. Porque, né, o Polo Norte é branco, né, por causa da neve. E eles simplesmente vão conseguir fugir com mais eficiência. Tá? Agora, se do nada, lá na Polo Norte, começa a derreter todas as geleiras e ficar com a coloração mais escura,
Quem vai ter vantagem? Os ursos pretos. Por quê? Porque eles vão conseguir se camuflar na cor escura. E os ursos brancos que não vão conseguir se camuflar, não vão conseguir pegar suas presas e vão morrer. Então, olha a importância dessa variabilidade genética. Ela acontece porque quando há mudanças bruscas no meio ambiente, ela vai fazer com que essas espécies consigam sobreviver de forma muito mais eficiente do que as espécies que não passaram por esse processo evolutivo. Tá, esse aqui é o aspecto positivo. Só que como tem um aspecto positivo, todo processo evolutivo também tem um aspecto negativo. Nunca vai vir só coisa boa, sabe? Sempre vai vir uma coisa boa e uma coisa ruim. E a gente tem que entender qual é a coisa boa e qual é a coisa ruim. Um fato curioso na biologia, no estudo da vida, é que a maioria dos fatos dos processos de evolução, eles vão envolver diretamente gasto de energia. Então, pode ver que a maioria das coisas que vocês ouvirem falar de biologia vai estar com gasto de energia como termo principal. Gastou energia, não gastou energia. Gastou energia, não gastou energia. Vai ser isso, certo? E é isso que a gente vai entender aqui. O ponto negativo, como eu já estou explicitando aqui, é justamente ele, o gasto de tempo e energia. Por quê? Cara, quando você passa por um processo de reprodução numa espécie sexuada, como nós, por exemplo, seres humanos, olha o que acontece. Primeiramente, você tem que achar uma parceira para fazer a reprodução. Depois de achar essa parceira, tem que relacionar a afinidade. Depois da afinidade, que vem a ter o ato sexual, tem o processo da gravidez, que só aqui são 9 meses. Depois do processo da gravidez, vai ter o processo de desenvolvimento do filho, que pode levar, sei lá, até ele começar a ficar independente 5 anos. Tá? Então, tudo isso daqui vai envolver uma quantidade enorme de energia para conseguir fazer com que o filho desenvolva. Então, de energia e tempo, né? Aí leva o quê? 6, 7 anos para conseguir ter todo esse processo desenvolvido. Então, durante esse tempo vai ter esse gasto de energia e aí isso não é bem visto pela natureza, tá? Para você ter um processo biológico que gaste muita energia, ele tem que ser muito eficiente. Se ele não for muito eficiente, ele vai ser extinto. No caso dessa reprodução, ele é muito eficiente, né? Porque a chance de sobrevivência dos seres é absurdamente maior devido a todos os cuidados que se tem, certo? E aí, claro, junto com esse gasto de tempo e energia, vem a vulnerabilidade. Ou seja, as espécies elas ficam mais vulneráveis a sofrer consequências relacionadas a justamente isso. Tá? O que é que eu estou fazendo, gente? Eu estou pegando sempre aqui, ó, vou bater o print e jogo lá na turma de vocês o conteúdo. No caso aqui, 8º A. Então tá lá, ó. Tô batendo o conteúdo e tô jogando lá na turma de vocês, tá bom? Pronto. Então, primeiro passo, entendeu essa parte, gente? Do como acontece a reprodução sexuada, a reprodução, as vantagens e desvantagens? Mais ou menos. Tranquilo, né? Sim. Pronto. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar em outro patamar do conteúdo. Que outro patamar é esse? É a classificação na reprodução sexuada. Cara, na reprodução sexuada, a gente vai ter uma variação maior de classificação, de organização e identificação, certo? Na reprodução assexuada, a gente vai ter definições. A gente vai dizer, ó, sexuada é isso e você faz isso. Se for isso, o nome é isso. Se for isso, o nome é esse. Na reprodução sexuada, você vai saber como é que tem os tipos de reprodução e como a gente pode classificar cada uma delas. E aí é o que a gente vai começar a trabalhar. Na classificação de reprodução sexuada, o primeiro tema que a gente vai trabalhar é a fecundação. Por quê? Porque vocês podem encontrar basicamente 2 tipos de fecundação. Uma fecundação que nós chamamos de interna, tá? E uma fecundação que nós chamamos de... Fica bonitinho aqui, né? De externa, tá? Eu nem vou afastar muito, porque eu prestei muito nos meninos lá, mas acho que fica melhor mais próximo. E qual é a diferença de fecundação externa e interna? Pessoal, qual é a diferença? Vocês conseguem me dizer? O que é que vocês acham que é uma fecundação externa e uma fecundação interna? Uma acontece dentro do corpo e a outra fora?
dentro do corpo e a outra fora do corpo. Exatamente isso. Observa que você percebeu que já não tem dificuldade em saber alguns termos? Eu não falei nada e você já sabe o que é fecundação interna e você já sabe o que é fecundação externa. Uma acontece dentro do corpo e outra acontece fora do corpo. E aí, quem pode me dar um exemplo? De interna e externa. As duas. De interna pode ser o próprio ser humano, né? É o ser humano, perfeito. Externa. Eu não sei se tá certo, mas eu lembro que ano passado a gente estudou um negócio que, tipo, eu esqueci o nome, mas é aqueles seres que ficam dentro da água, que essas coisas, água, esses negócios é externo, eu acho. Pronto. Vamos agora. Deixa eu trazer até meu textozinho aqui, porque meu resumão para a gente poder falar. Então, olha aqui, ó. Boa, perfeito. Eu vou deixar ampliadão aqui, daqui a pouco a gente vê. Olha aqui, gente. Fecundação externa e interna. Os sapos fazem fecundação externa. Perfeito, gente. Olha qual é a diferença. Fecundação interna, a cópula, literalmente a penetração de um órgão genital. E, na verdade, não nem vou dizer a penetração de um órgão genital, porque esse termo não é correto. Na fecundação interna, o que acontece? A fecundação do óvulo, ela acontece dentro do organismo, certo? Às vezes não há nem a penetração de um órgão genital. Tem algumas espécies que, por exemplo, o macho ele solta os espermatozoides no ambiente, no caso aquoso, e aí as fêmeas elas absorvem os espermatozoides, entendeu? Ela tá passeando, ela pega os espermatozoides, o órgão sexual feminino dela pega esse espermatozoide e junta. Então, isso é uma forma de fecundação interna. Tá? Ela acontece dentro do organismo. A externa está aqui dos peixes. Ó. Como é que acontece nos peixes? Simplesmente a fêmea libera os óvulos na água e os machos liberam seus espermatozoides e a fecundação vai e acontece. Tá? É assim que a gente define uma fecundação interna e uma fecundação externa. Então, interna é dentro do corpo, externa é fora do corpo. Aí vocês falaram do peixe não, vou até buscar aqui, ó. Fecundação externa. Vocês falaram dos sapos. Deixa eu ver se tem imagem boa aqui. Essa imagem ficou muito pequenininha. Aqui, pronto. Olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem é a imagem de uma fecundação externa. O que acontece aqui? Simplesmente o macho que está em cima pressiona o abdômen da fêmea e ao pressionar o abdômen, ele vai fazer com que a fêmea libere os seus óvulos e ao liberar os seus óvulos, ele vai e libera os seus espermatozoides. Um fato curioso sobre fecundação externa. A fecundação externa ela só pode acontecer em ambientes com certo nível de umidade e com mais frequência em ambientes aquosos. Porque para o óvulo e o espermatozoide fecundarem, eles precisam se locomoverem de encontro. Tá? E essa locomoção ela só pode acontecer em ambientes aquosos. Então, esse tipo de fecundação ele não vai acontecer em ambientes que não forem preenchidos com uma certa umidade, com uma certa quantidade de água. Bom? Entenderam os exemplos? Conseguiram compreender direitinho o que é uma fecundação interna e externa? Alguma dúvida? Então, bora lá. Não. O assunto é tranquilo, né? O assunto é tranquilo. Além da fecundação agora, a gente tem uma outra parte de reprodução sexual, que é o desenvolvimento. Então, a gente tem tipos de desenvolvimento. Quais são eles? Nós temos o desenvolvimento indireto. Não tem nada a ver com português não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Já me deram um exemplo aqui de português. Tá de parabéns, inclusive, mas não tem nada a ver com português. E tem o direto. Inclusive, como é que é em português? É verbo direto e indireto, né? Eu acho que é objeto, direto ou indireto. Aí, eu sou... Ave Maria, meu português aqui, só o professor mostrando que o português dele está desatualizado. E como é que é o direto e indireto? É o que mesmo que você falou que é direto e indireto? Direto é quando usa preposição. Não, quando Não, direta é quando não usa não usa preposição. preposição, E indireto. indireta é quando usa. Importante você saber o português tem isso daí, ó. Pronto. Mas aí, ó,
não tem nada a ver com português. E a gente já puxou o assunto para um pouquinho de português. Já estamos lembrando do conteúdo. Gente, o que vocês acham que é desenvolvimento indireto e desenvolvimento direto de vocês? E aí? Tem alguma coisa a ver com, por exemplo, externo e interno, que, por exemplo, quando é direto, tem ligação entre os dois indivíduos, e quando é indireto, pode ser, por exemplo, não precisa relativamente ter um contato entre os dois, pode, tipo, fecundar longe. Olha, algumas espécies, ou relação indireta e indireta, acaba acontecendo isso aí. Mas não tem a ver, não. Então, não Vou, sei o que é. vou falar para vocês aqui, então, para vocês pegarem o macete. Quando a gente fala de desenvolvimento indireto, no termo simples, a gente diz o seguinte, ó. Que é quando o desenvolvimento envolve uma fase larval. Tá? E o indireto é quando não há fase larval. Ou seja, o filhote parece com o adulto. Essas duas definições são mais simples possíveis. Tá, professor? Sim, não entendi nada. Aí vamos lá para o livro de vocês. Deixa eu pegar aqui meu material, vou abrir o livro de vocês e vou pegar uma imagem do livro de vocês. Pode perguntar quem falou aí. Eu tô entrando pelo celular aqui agora, tá? Tranquilo. Então observe essa imagem aqui, ó. Observe que imagem bacana. Eu vou cobrir depois eu organizo. Aqui eu tenho um sapo adulto. Ele, ó, o macho espremeu a fêmea, tirou os óvulos e soltou os espermatozoides. Fecundou os óvulos, formou um embriãozinho, formou o girino e o girino passou por um negócio chamado metamorfose. Acho que esse termo vocês já ouviram. E aí depois ele virou sapo. Observe o seguinte, que o girino aqui é uma larva, gente. A borboleta também tem esse tipo de reprodução. Ele produz a larvinha, aí a larvinha faz o casulo e depois vira a borboleta. Então, eles apresentam fases bem diferentes entre a fase do filhote e a fase do adulto. Na fase do filhote, nós podemos dizer que elas são produzidas por larvas. E na fase dos adultos, simplesmente é o animal no seu formato adulto. Tá, mas qual é a vantagem disso? Por que forma desse jeito? Pode aceitar, por favor. Eu não recebi pedido não, cara. Certeza? Ah, recebi aqui. Pronto. É que eu não ouvi o barulho do pedido. Viu? Desculpa aí por interromper. Relaxa, relaxa. Gente, qual é a vantagem disso daqui? Vocês conseguem ver alguma vantagem o bichinho virar um girinozinho e depois vir para a fase adulta? A borboleta, a largata virar a borboleta para chegar na fase adulta? Vocês conseguem ver a diferença? Qual é a vantagem de que isso acontece? Eu não consigo ver, não. Pensa aí na vantagem. Como é? Ai, pera, eu tô. Será que é tipo sobreviver no ambiente terrestre, no ambiente aquático? Isso aqui tem, mas assim, eu quero saber qual é a vantagem que se tem desse tipo de desenvolvimento. Vou pegar aqui. Aqui, pronto. Vou pegar um outro exemplo. Eu vou até botar. Pô, de vocês até ficar melhorzinho por causa desse outro exemplo aqui. Aqui, outro exemplo, ó. 2 exemplos de desenvolvimento direto e indireto. Tá? Olha aqui, ó. Põe o ovo, põe a larva, depois vira a pupa e depois vira a fase adulta, vira o adulto. Observa que a borboleta e a larva não tem nada a ver uma com a outra. Isso aqui é desenvolvimento indireto. Preste atenção comigo, ó. Olha a borboleta que vai ficar mais fácil. Gente, do que a borboleta se alimenta? Sei lá. Não sei não. Elas têm que comer, né? Senão elas morrem. Sei lá. A borboleta se alimenta do néctar das flores. Tá? E as larvas se alimentam do quê? Não sei. Tem uma imagem, gente, aí, ó. A larva comendo a planta. Cadê, menino? Tua cabeça tá na frente ali do negócio. Oxi. Ah, tem um cabeçudo na frente, né?
E ó, Ah, tá. o cabeçudo na frente. Esse cabeçudo é foda, velho. Eu tento, mas não adianta não. Eu até falei pra ele cortar o cabelo pra ver se diminui a cabeça assim, sabe? Mas não tem jeito não. Agora, ó. Daqui a uns dias eu boto o chroma key aqui atrás, ó. Aí fico sem nada, só fica eu aparecendo pra vocês. Então é o seguinte. Quando a gente fala desse processo, observe o seguinte. Cara, as borboletas se alimentam do néctar e as larvas das folhas. O que significa? Significa que nessas espécies, tanto ela quanto o sapo, as fontes de alimentos do adulto e do filhote, da larva, eles são bem diferentes. Então não há competição entre alimentos na própria espécie. Entendeu? Como não há competição de alimentos na própria espécie, eles conseguem se desenvolver de forma independente, sem um acabar predando o outro. Então essa é a grande vantagem do desenvolvimento indireto. Tá? O desenvolvimento direto já é o nosso próprio desenvolvimento, né? Aquele desenvolvimento onde a pessoa vai gerando um filho igualzinho a ele, igualzinho morfologicamente, e aí só vai fazer o processo de evolução desse ser vivo, desse ser humaninho. Tá? Para completar isso aqui, todas essas espécies elas passam por um processo que nós chamamos de metamorfose, o que basicamente é a transformação. Deixa eu botar bonitinho aqui, né? É a transformação que uma larva passa para chegar na fase adulta. Então, é basicamente essa a definição de metamorfose. Certo? E aí, eu vou deixar verdinho aqui, bonitinho, e botar até uma caixinha para a gente identificar essa informação. Eita, meu Deus. A pessoa tenta fazer um quadrado, né? E o que é que ele faz? Besteira. Aí, melhorou. Tá? Então, a gente tem essa definiçãozinha sobre metamorfose para explicar esse processo aqui, essa fase, né? Completar esse conteúdo. Tá? Como eu estou pegando, falei com vocês que eu estou fazendo que nem eu fiz na outra turma, eu vou pegar a imagem aqui, quando ela está no tamanho bom, com a quantidade boa de informação. Aí a gente bate um print e encaminha para vocês. Oitavo B. Pá. Pum. Pronto. Eu vou estar para o oitavo B aqui, que eu estou pegando exatamente o que está escrito nele. Tá. Próximo passo feito. Agora a gente vem para uma classificação um pouco mais complexa. Tá? É a classificação relacionada à fecundação e desenvolvimento. Aqui, eu vou até organizar. Fecundação mais tipo de desenvolvimento. Certo? Então, bora deixar mais bonitinho possível. Nem sempre vai ficar do jeito que a gente quer, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue. Aqui, bora puxar nosso quadradinho. Temos a fecundação e desenvolvimento. E aí a gente vai ver que esse tipo de classificação a gente vai dividir em 4 grandes grupos. Bora lá. Quais são esses 4 grandes grupos? Olha, vamos lá. Temos o ovulíparo. Ovulíparo. 3, 4. Pronto. Ovulíparo. Temos os ovíparos. Temos o ovovivíparos. E por último, temos os vivíparos. Nome bonito, né, gente? Vivíparo, ovulíparo. Nananana. Eu só sabia dos ovíperos e dos vivíperos. Me diz aí o que é. Me lembra aí se vocês lembram. É tipo assim. Calma, o senhor quer saber qual? Tá, se puder falar todos, eu topo. Tá, pera, deixa eu ver a ordem aqui. Pode ficar em paz. Ovíparos é o primeiro? Ou Tá, ovulíparos é o primeiro. Ah, não, esse primeiro eu não sei o que é, não. Tranquilo. Agora, tipo, ovíparos, eu acho É que quando o é. negócio do desenvolvimento é no ovo? O ovíparos? Ovovivi... Sim, eu acho, né?
Tá? Ovovivíparos, eu acho que é assim que fala, é quando é o desenvolvimento novo, só que dentro do corpo da fêmea, né? E vivíparo é quando é dentro do corpo da fêmea sem o ovo, é isso? Então é o seguinte. Primeiramente, a gente, na biologia, cara, a biologia é uma coisa surreal de curiosa. A gente vai tirar esse rótulo de desenvolvimento. Como assim o rótulo, professor? O rótulo que eu tô falando é que você não pode dizer que o desenvolvimento acontece somente no corpo da fêmea, porque tem espécies que acontecem nos machos também. Mas, de forma geral, você trouxe boas definições literais sobre esse tema. Tá? Realmente, o ovíparos tem ovo, tá? O ovovivíparos tem desenvolvimento do ovo dentro da espécie, e o vivíparos tem o desenvolvimento, só que é placentário, né? Ela não envolve óvulos. Tá? Então, bora lá agora para essa definição. Bora trabalhar aqui para a gente botar as definições. E aí, junto com as definições, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Bom? Então, bora só deixar aqui organizado. Tá ficando bonitinho, né, gente? A organização. Pô, tô todo orgulhoso de mim, cara. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou organizar essa aula para esses meninos? Aí eu falei, pô, tô até conseguindo fazer um negocinho legal. Bora falar de um por um. Depois que eu falar de todos, eu vou botar embaixo uma tabelinha com as definições, com umas imagens representando. Ovulíparo. Basicamente, a fecundação e desenvolvimento é externo. Tá? Então, aquela espécie onde há a fecundação externa e o desenvolvimento do embrião também é externo. É o ovulíparos. Que espécie é que a gente já começou aqui a falar sobre eles? A gente falou da espécie ovulípara. São os sapos. Os sapos são a espécie ovulípara. Ovíparos têm a fecundação interna e colocam ovos. Ou seja, a fecundação é interna e o desenvolvimento ele é externo, pelo simples fato deles colocarem ovos. Um exemplo clássico que todo mundo conhece são as aves. Ovovivíparos. Esse aqui é curioso. Os ovos são desenvolvidos dentro da espécie. Eles produzem ovos, só que esses ovos são desenvolvidos dentro deles. Um exemplo, que é o clássico de todos, é o cavalo marinho. Inclusive, quem desenvolve os ovos não é a fêmea, é o macho. É por isso que não dá para definir fêmea somente, porque já tem uma exceção. E na biologia, gente, não tem nada que vai ser regra 100%. Vai ter sempre uma exceçãozinha, alguma coisa que vai mudar. E vivíparos somos nós. Com a fecundação e desenvolvimento interno. Aí eu coloco, né? Placentário. Envolve uma placenta. Não envolve ovos, envolve placenta. Então aqui nós temos as classificações básicas desses bichinhos aí, ó. Certo? Podemos ter esses 4 grupos quando a gente fala esse tipo de classificação. E aí, bora para umas imagens, né? Para a gente poder visualizar, entender direitinho o que é que nós estamos falando. Bora pegar aqui, cadê? Vamos lá. Ovulíparos, vou pegar a imagem que eu acabei de trabalhar com vocês, né? Já está aqui, inclusive, aberta também. Ampliar um pouquinho ela para ficar legal. Temos o ovulíparos. O ovíparos, fecundação interna e bota ovos. Depois eu arrumo tudo aqui. A gente tem ovíparos. Ovíparos. Com as aves, né? Abrir aqui para pegar a imagem, copiar a imagem. Temos aqui, ó. Pronto, temos aqui os ovíparos. Os ovulíparos, eu acabei de falar para vocês, é os benditos dos cavalos marinhos. Ovíparos. Cara, ó, gente, ovíparos ainda a gente tem cobras que são... Ô, minha plantinha. As cobras que são ovíparas, tem tartarugas, com répteis, também são ovíparos, entre outras coisas. Inclusive dizem que tem essa relação de evolução, né, dos ovíparos com
com, com as aves. Ovovivíparos. Os tubarões, dizem que tubarões são ovíparos também, ovovivíparos. Mas o exemplo clássico que nós temos é esse de cá, ó. Tá? É o exemplo mais clássico que a gente tem desse tipo de espécie, ovovivíparos. E por último temos os vivíparos, que é basicamente uma espéciezinha que vocês conhecem um pouquinho só. Tá? Uma espécie que vocês conhecem um pouquinho só, que é uma espécie ovípara. Desculpa, vivípara. E essa de cá, ó, gente. Se assustem não, tá, gente? É uma espécie meio feia aí, sabe? Tem uns negócios estranhos nela. Mas acho que vocês se adaptam fácil a elas. E essa de cá. Seres humanos, né? Nós somos vivíparos também. Poxa, cara, parece um pouco com você. Não. É isso. Nossa, velho. É isso. Eu tenho cabelo. Dessa aqui eu ainda escapo, eu tenho cabelo. Bom, mas não vou dizer que realmente parece, ó. Tem 2 olhos, nariz com 2 furos, uma boca. Realmente parece, só não tem cabelo, coitado. Mas fazer o quê, né? E aprender a conviver com seus dilemas de vida e conseguir sobreviver com isso. Galera, fechamos reprodução sexuada. E aí? Olha como tá bonito, pelo amor de Deus. Acabou tudo. Tá uma parte só. Não tá bonito? Olha que organização bonita. Meu Deus do céu. Olha, o professor de vocês bota a palavra. Eu não queria falar não, porque eu sou um cara humilde, mas não dá não. Foi? Ave Maria. Bora pegar aqui agora e bora pro segundo tópico. E eu vou botar aqui mesmo, pra ficar um pouquinho bagunçado, porque se ficar bonito demais aí também, né? Não pode ficar bonito demais não, porque não pega bem. Tem que deixar um pouquinho de erro assim, porque senão fica perfeito demais e aí tá certo não. A gente falou de reprodução sexuada e agora eu quero falar de reprodução assexuada. Galera, como é que vocês me definem reprodução assexuada? Como é que vocês conseguem me definir, gente? Que não tem sexo? Que não tem sexo? Vai ter um pouquinho de relação disso, né? A reprodução assexuada é a negação, né? O A é negação. É basicamente, gente, a definição mais clássica que a gente pode utilizar é dizer que a reprodução assexuada é uma reprodução onde não há fusão de gametas. Não há o gameta masculino, o gameta feminino ou qualquer outro gameta se encontrem para ter a mistura genética e formando um novo elemento. Bom? Então, bora trazer a definição. É uma reprodução que não envolve fusão de gametas. Ela acontece com apenas um indivíduo. Certo? Não há troca de material genético. Então, a melhor definição que eu posso trazer para vocês é todo esse conjunto aí. Não há troca de material genético. Então, isso aqui é literalmente uma reprodução assexual. Tá? Só que é o seguinte, a gente precisa definir, deixar claro uma outra coisa. E aí eu queria saber se vocês conseguem lembrar disso, né? Senão a gente retoma rapidão. Esse tipo de reprodução pode acontecer tanto com seres unicelulares, quanto com seres multi ou pluricelulares. Vocês lembram, gente, o que é multicelular, o que é pluricelular, ou o que é unicelular? Tem uma única célula e tem mais de uma célula? Exatamente isso. Então, seres unicelulares, só para pegar a imagem, tá? São seres que são compostos, são seres vivos que são formados unicamente por uma célula. Tá? Então aqui, ó, temos os protozoários, nesse caso, que são seres unicelulares. Galera, esse aqui é paramecium, tá? Acredite ou não, esse bichinho aí, ele é muito comum na natureza.
E vocês podem produzir eles em casa de forma bem fácil, tá? Pegarem um copinho de água e botarem, por exemplo, uma folha de alface e deixar alguns dias lá, ela enche de paramécio e vocês conseguem ver esses paramécios no microscópio. Se a gente tivesse... Existe a possibilidade de, quando a gente voltar para aula, a gente tentar ver paramécio. Que é os protozoários, tá? Então tem como fazer isso, e é bem curioso, certo? E além dos protozoários, nós temos os seres pluricelulares, tá? Então deixa eu pegar uma fotinho de um ser pluricelular aqui. Cadê? Aqui. Então aqui, ó. Um ser pluricelular, gente. Pluricelular, por que pluricelular? Ou multicelular, né? Que é o termo mais correto. Multicelular são o ser humano. É um ser multicelular. Tá? Então, observa que a gente tem justamente a possibilidade de ver que a diferença entre eles é simplesmente que é um ser vivo que todas as suas funções estão em uma única célula, e o multicelular é um ser vivo que tem muitas células fazendo diversas funções, tá? No caso do ser humano, quantas células deve ter no corpo? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantas células o ser humano tem no corpo? Bora ver aqui um valorzinho. Ah, pouquinha célula, coisa de 30 trilhões de células. Tá? Pouquinha coisa, tá vendo? Quase nada. Por isso que é um ser multicelular. Tem um pouquinho de célula a mais do que um ser unicelular, só um pouquinho. Bem pouquinho. Bora lá então. Dando continuidade agora. Assim como a reprodução sexuada tem as suas características, a reprodução assexuada também tem as suas características. Então ele vai ter os pontos positivos, tá? E vai ter os pontos negativos. Os pontos positivos a gente botou de cor... Não, vou ver aqui, Matheus. O laranja. E quais são então os pontos positivos de uma reprodução assexuada? Acredite, gente. São os pontos positivos, são o inverso do sexuado, né? O que era ruim em uma é bom na outra, o que era bom na outra é ruim em uma. Um fato bem curioso. O ponto positivo é pouco gasto de energia. Como assim? Cara, para ser assexuado se reproduzir, ele só precisa estar num ambiente adequado, cara. Se está num ambiente adequado, com comida suficiente, iluminação suficiente, não tem nenhum agente que possa matar o ser vivo, ele está ótimo. Aí ele começa a se reproduzir. O que é que ele faz? Deixa eu me reproduzir aqui. Divide em duas e reproduziu. Não gasta energia nenhuma. E não precisa alimentar, não precisa cuidar nada. A outra espécie, já, que é uma cópia literal da primeira, simplesmente segue o seu desenvolvimento. Tá? Por conta disso, é também um processo muito rápido. Enquanto a gente leva anos para conseguir finalizar o processo reprodutivo masculino e feminino, dos seres sexuados, os assexuados é instantâneo, cara. Num tapa ele já resolve tudo. Já ponto negativo é justamente o ponto positivo das reproduções sexuadas. Tá? Ele tem pouca ou nenhuma variabilidade genética. Tá? Então olha que ponto ruim. Ele vai ter pouca ou nenhuma variabilidade genética. E isso vai fazer com que as espécies, elas simplesmente, se tiver um ambiente que tem uma mudança brusca de características, elas são literalmente exterminadas. Tá? Aí, por exemplo, bora puxar esse assunto para o que está hoje, né? Covid, que está aí, todo mundo falando, tudo mais. Né? Vocês estão ouvindo as cepas e cepas de Covid, né? Cepa não sei o que, uma nova cepa, uma nova não sei o que, um novo padrão, uma nova identificação. Essas mudanças, elas são causadas pela reprodução assexuada, gente. A variação genética, ela ocorre, sim, mas é pouca. É numa proporção tão pequena que observa com que velocidade a gente conseguiu começar a ver que existiam novos vírus relacionados a essa bactéria, a Covid. Tá? Levou meses e meses para começar a surgir a primeira, e levou meses e meses para surgir as outras.
Se ela fosse reprodução sexuada, onde dois vírus com material genético se cruzassem e formassem um vírus novo, negão, aí era cepa todo santo dia surgindo nova. Porque o fato de reprodução ela ia acontecer de forma absurdamente maior. Tá? Um fato curioso sobre a Covid. Tem uma galera que estava estimando mais ou menos quantos vírus existiriam no planeta. Eles disseram que todos os vírus do planeta de Covid, todos que a gente conseguisse juntar, se juntasse tudo, eles não conseguiriam encher uma latinha de refrigerante, cara. Tão pequeno que ele é. Tá? Fato curioso. Bom, com isso... Bom, né? Imagina se desse pra encher, sei lá, umas 5 É, garrafinhas. o bicho tava muito pior, né? Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui pro meu conteúdo organizado. Bom, tecnicamente, o nosso próximo ponto é o último ponto para fixar. Então, a gente já tem toda essa organização, toda essa classificação. Agora a gente vai ver como é que é a classificação na reprodução assexuada, tá? Então, bora lá. Como é que a gente vai fazer a classificação na reprodução assexuada? Cara, como é que a gente entende essa classificação? Deixa eu ver quanto aqui. Tá bonitinho. Olha, gente, como eu falei, na reprodução sexuada a gente tinha os grupos, tinha que ver o que acontecia com cada um dos grupos. Na assexuada, cara, é só definição. A gente vai dar as definições do que acontece e vai dar os exemplos. Inclusive, os exemplos dos dois primeiros eu vou tirar do livro de vocês. E tá muito legal as imagens, certo? E só, cara, não tem... Você tem a fecundação, você classifica a fecundação, o desenvolvimento, você classifica o desenvolvimento. Simplesmente sexuada é esse, a definição é essa. Muito mais simples. Só que é o seguinte, a gente está tendo foco por espécie. A gente está falando dessas reproduções e elas são as mais comuns nos animais. Tem algumas reproduções sexuadas e assexuadas, que são das plantas, que a gente vai parar e falar sobre elas daqui a pouco. Mas a princípio, a gente vai falar sobre essa daqui, a classificação da reprodução assexuada dos animais de forma geral. Tá? Então, bora lá. Qual é a primeira que a gente vai trabalhar? É o brotamento. Vou botar a cozinha, né, que eu tô usando. O brotamento. O brotamento, gente... Deixa eu só para organizar aqui, né? O brotamento, olha a definição que eu vou dar para brotamento. Um indivíduo dá origem a um broto que se desprende de seu corpo e desenvolve em um novo organismo. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Tá, professor? Mas e aí? Como é que eu vejo isso acontecendo? Velho, nada como uma imagem para ilustrar o que a gente está falando, né? E nada melhor do que a imagem do próprio livro de vocês. Cara, eu adorei isso aqui de poder ficar copiando as imagens do livro de vocês e trazendo. Tá? Observe isso daqui, ó. Eu vou até deixar ele organizado dessa forma. E aqui eu vou ampliar para encaixar certinho aqui. Pronto. Olha isso aqui. Eu tenho uma hidra, tá? Uma espécie aleatória da hidra. Claro que é só imagem ilustrativa, tá, gente? Não achem que é assim, só imagem para ilustrar. Eu tenho uma hidra, aí começa a surgir um broto. Ao surgir esse broto, simplesmente ele se desprende e aí formou uma nova espécie. Idêntica à primeira. Percebeu como é que é? Simples. Literalmente brota uma espécie nova. Pensa isso. Eu gosto de pensar essas coisas nos seres humanos. Como é que seria? Pensa aí, gente. Você tá assim do nada. Aí, um tempo depois, começa a nascer uma verruga aqui. Aí essa verruga começa a crescer. Começa a crescer uma cabecinha com os braços, umas pernas, uma barriga. E puf! Do tamanho de uma criança. Aí ele cai no chão. Pocket! E aí já sai Gugu, Dadá. Meu Deus, que imagina um negócio desse, cara. Quando você tiver essa verruga, fala, vai ser papai, vai ser mamãe. Que viagem seria. Bom, por que isso não acontece nos seres humanos?
devido à complexidade do organismo, gente. Nós temos N células diferentes que trazem um grau de complexidade absurdamente diferente. E esse grau de complexidade é o que vai fazer essa variação absurda. Tá? Então não dá para a gente fazer brotamento porque não tem como. Uma ida tem pouca variação celular e essa pouca variação celular permite isso. Tá? Um quinidário, por exemplo, que é uma estrela do mar, tem pouca variação celular, permite isso também. Assim, ele é um aglomerado de células iguais, então facilita. Agora, se não tem, são iguais, cara, como a gente, imagina. Ó, imagina aí, tem que fazer isso, você tem que replicar fígado, célula do fígado, do pulmão, do coração, da pâncreas, células da gordura, do cabelo, não sei o quê. E assim, uma variedade absurda. Não dá para fazer com tanta clareza e tanta beleza como seria, né, nesse. Bora aqui pegar outro agora. Vou alinhar bonitinho aqui para deixar bonitão. Bom, junto com o brotamento, nós temos a fragmentação. Beber uma água, velho, começa a dar azia, bicho, quando eu falo demais. Temos a fragmentação, que é tão simples quanto o brotamento. Não tem muita coisa diferente, não. É tão simples quanto o brotamento. O que acontece na fragmentação? Bora. Na fragmentação, uma parte do corpo do indivíduo se divide e dá origem a um novo organismo. Simples assim. Como assim simples assim? Não é um negócio simples isso, gente. Se vocês analisarem para parar o que está acontecendo, um organismo, do nada, se quebra e forma um outro indivíduo. Tá? A câmera tá falando aí, tá, né? Não, tá toda preta. Agora voltou? Sim. Não, estavam ligando para mim aqui. Então, observe o seguinte. Pronto. Olha aqui, ó. A fragmentação. Cara, pensa aí, ó. Bora falar no ser humano pra gente poder elaborar novamente a ideia do que seria isso. Eu acho sempre engraçado. Você pensa assim, pô, velho, já tô aqui sozinho, sabe? Eu vou ter um filho. Aí você pega seu braço, vai lá na cozinha, pega a faca, puf! Aí seu braço cai, pact, no chão. Aí depois de alguns meses o braço começou a se regenerar e aí formou o corpo, formou a cabeça, formou as pernas, formou outro braço e já tem um menininho igual a você andando na casa. Já pensou nisso, cara? Meu Deus, ia ser muito estranho. Muito louco, cara. Fragmentação é isso. Simplesmente uma espécie, uma planária, por exemplo, que é uma espécie fácil para a gente visualizar, ela simplesmente pode ter a divisão do seu corpo, formando um corpinho menor, e simplesmente através da regeneração, o seu elemento principal, ele vai ser formado no novo elemento, e na quebra, deixa eu pegar aqui, que eu querendo entrar agora. Na quebra disso, ele simplesmente forma o segundo elemento, cara. É isso aqui. Pensa aí, você pega um rabo de lagartixa. Já percebeu que o rabo de lagartixa se desprende dela? Vocês já perceberam isso, gente? Quem viu lagartixa já correu atrás, já tentou caçar. A lagartixa ela tem um sistema de escape muito legal. Simplesmente, quando ela se sente, fica com medo mesmo, medo de verdade, ela desprende a sua cauda fica no chão, ela fica batendo a cauda e ela dispara, fugindo. Depois do tempo, essa cauda regenera e forma uma cauda nova, cara. Não dá não, Kaline. Nem de perto dá, tá? Dói muito se for fazer um negócio desse. Ah, vai que dá. Não dá não. Tem o osso, e o osso é uma parada difícil. Não dá não. Então aí vocês estão vendo mais ou menos como é que seria, que viagem seria esse tipo de reprodução, tá vendo? Mas eu acho curioso, assim, trazer. Eu acho curioso trazer pra gente poder imaginar como é que seria no ser humano uma parada dessa. E claro, né? O ser humano, como eu falei, ele envolve todo um sistema diferente e esse sistema diferente não permite que isso aconteça. Agora a gente vai falar de um outro que é muito legal. Esse é legal, gente. É a partenogênese. Como é que é a partenogênese?
Cara, o bom dele, ele acontece com as abelhas. E ele é muito curioso, porque tipo, as abelhas, elas conseguem fazer tanto uma reprodução sexuada quanto uma reprodução assexuada, cara. Ela consegue fazer os dois. Isso que é o curioso. Bora lá. Uma partenogênese é quando o gameta feminino se desenvolve sem a ocorrência de fecundação. Ou seja, sem a união com o gameta masculino. E aí? Vocês conseguem visualizar isso? Bora para as imagens. Pesquisar aqui. Partenogênese. Partenogênese. Imagem. Deixa eu pegar uma imagem legal aqui de abelha. Eu peguei uma, mas não gostei não. Deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor pra gente ver os tipos de abelha que tem. Pô, a gente roda e não acha. Então, se não acha, a gente tem que ir pro mais simples mesmo. Vou pegar essa daqui mesmo. Bora, vai ser essa daqui mesmo. Pronto, aqui, ó. Não, eu quero a imagem com qualidade melhor. Eu tô achando as imagens tão pequenininhas, cara. Vou pegar a que eu tava usando mesmo. Essa de cá. Observa aí, ó. As abelhas, pessoal. Olha, a rainha bota os ovos. E os ovos podem ser fecundados ou não. Quando a rainha bota o ovo e ele não é fecundado, que é a partenogênese, ele vira o zangão. Quando a rainha bota o ovo e ele é fecundado, ele vira a operária, ou a própria rainha. O que vai diferenciar o processo de evolução de uma operária para uma rainha é única e exclusivamente a alimentação. Olha que viagem é isso. Dependendo do alimento que o bichinho da abelha comer, né? A larvinha da abelha comer, ele vai ser ou rainha ou vai ser zangão. Ou rainha ou vai ser operária. É um fato curioso? Bem curioso? Observa aqui. A nossa questão é esse de cá, ó. Tá? É isso aqui que é o foco do nosso trabalho. A rainha bota o seu óvulo. Ao botar o seu óvulo, se ele for fecundado com espermatozoide, diga-se de passagem do próprio zangão, ele vai gerar um óvulo diploide e esse óvulo vai virar uma operária ou vai virar uma rainha de acordo com a sua alimentação. Acontece que quando esse óvulo ele não é fecundado, ele vira o zangão. E é esse processo aqui que nós chamamos de partenogênese. Entenderam? Pegaram a ideia do que é partenogênese? Sim, só acontece com abelhas? Boa pergunta. Acontece com quais espécies? As abelhas é a que eu conheço, entendeu? Bora ver aqui. Partenogênese. É um tipo de processo. Tá. Alguns tipos de vermes, de insetos e poucos animais vertebrados, como certas espécies de peixes, de anfíbios e de répteis, se reproduzem por partenogênese. Então tem mais espécies, não é só abelha não. Tá? Mas a abelha é um exemplo que você fica bem evidente, assim, sabe? Bem claro de mostrar. Inclusive é o exemplo que é mais utilizado. Então tem outras espécies, ó. Eu imaginei que tem répteis, tem anfíbios. É porque aqui a gente não falou uma classificação, que é a classificação definida pelo sexo do animal, tá? Eu não falei porque no livro de vocês não tem, e eu acredito que quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão retomar esse assunto com mais tranquilidade, e aí vai ter essa classificação. Galera, quando a gente vai na classificação do sexo do animal, a gente pode classificá-lo em dois grupos. Espécies monóicas e espécies dioicas. Uma espécie monóica é uma espécie que apresenta o órgão reprodutor masculino e o órgão reprodutor feminino. Ele apresenta os dois órgãos reprodutores. Quando a espécie apresenta os dois órgãos reprodutores, a gente chama essa espécie de hermafrodita. Tanto masculino quanto feminino. As minhocas é um exemplo de espécie. Então, quando há a troca de genética entre duas minhocas, simplesmente os órgãos reprodutores deles se encaixam, enquanto um joga o espermatozoide para dentro da outra e simplesmente se separam e vão fazer seu processo de reprodução. São espécies monóicas. O outro grupo de classificação de acordo com o sexo
são as espécies dioicas, que no caso somos nós, onde ou o indivíduo ou é masculino, ou tem um órgão reprodutor masculino, ou ele tem um órgão reprodutor feminino, certo? Então seria essa a divisão que a gente tem, que a gente organiza. Entenderam essa parte, gente? Conseguiram compreender essa classificação belíssima da partenogênese? Uhum. E aí, bora dar continuidade aqui. Vou pegar o printzinho. Rapaz, mas tá bonito esse sprint, viu? Irmão, vocês estão com moral, viu? É Maria, se toda a turma... Se eu tivesse a moral que vocês têm aqui, meu irmão... Opa, ainda. Fica com a porcentagem. Deixa eu tirar aqui. Não, vou deixar com a porcentagem mesmo. Não vai ser o fim do mundo. Se eu tivesse metade da moral de vocês, bicho, eu tava rico. Eu ia até mudar meu nome pro nome de rico aqui. Deixa eu ver se tem alguém da turma que botaria um nome parecido. Aqui, ó. Matheus Lindsay. Aí vem o sobrenome. Cadê aqui de Sara? Pra lembrar? Agunzo. Ó, Matheus Lindsay Agunzo. Ave Maria. Pronto. Nunca mais passava fome na vida. O nome desse daqui não tem como passar fome. Tá doido? A porta se abre automaticamente. Né? Tô certo ou tô errado aí, gente? O que é que vocês acham? Na verdade, essa informação? Uhum. Fácil. Bom, agora a gente vai falar das as plantas. Tá? A gente falou dos animais, agora a gente vai falar das plantas. Nas plantas, pessoal, eu só vou trazer as identificações, as classificações simples. E aí, na próxima aula, a gente trabalha com uma ênfase maior nesse tema. Tá? Então, bora lá. Galera, quando a gente fala de plantas, a gente precisa ter uma ideia básica sobre isso. Qual é essa ideia? Basicamente, com exceção das algas, todas as plantas vivem em ambiente terrestre. Tá? Informação importante. Algumas das plantas elas podem precisar de mais água do que outras para o seu desenvolvimento, mas todas elas vivem em ambientes terrestres, certo? Tá, bora lá então. Quando a gente fala em plantas, a gente vai poder classificá-las em alguns grupinhos bem básicos. Que grupos são esses? Bom, temos o que nós chamamos de briófitas. Tá? Temos o que nós chamamos de pteridófitas. Ave Maria. Vou até ver se eu estou escrevendo os nomes corretos. Temos, além das pteridófitas, as gimnospermas. Já ouviram esses nomes, né, gente? Já, tô aqui tentando lembrar para ver o que é. E as angiospermas. Esses nomes aqui eu já imaginei que vocês já ouviram. Tá? São os principais grupos de plantas que existem. Né? São os 4 grupos no qual vocês conseguem organizar todas as plantas. Tá? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Certo? E cada uma delas, elas têm um modelo evolutivo. Tá? As briófitas, só posso dizer para vocês que são... vou só falar essa introdução, tá, gente? A gente vai encerrar aqui e na aula que vem a gente fala sobre esses grupos. As briófitas são aquelas plantas rudimentares, onde elas são plantinhas pequenas, rasteiras, elas precisam estar em ambientes bastante úmidos para se desenvolver, tá? E elas não conseguem trazer uma desenvoltura melhor de crescimento. As pteridófitas já é um pouquinho melhor. Elas já apresentam estruturas maiores, elas já conseguiram crescer um pouquinho, elas já conseguem se reproduzir de uma forma mais ampla. As gimnospermas, essas daqui já são um pulo na evolução. Já conseguem ter árvores, elas conseguem ter seivas que conduzem vasos condutores de seiva para alimentar toda a planta. Esse processo reprodutivo, ela gera basicamente, né, uma semente. E a angiosperma é aquela que tem todas essas evoluções das gimnospermas. E além disso, ela gera o que nós chamamos de flor e gera o fruto. Tá? E faz com que a sua dispersão seja maior ainda.
Tal que, se você pegar todas as espécies de plantas do mundo, a maioria, a mais esmagadora, é a angiosperma. Tá? Tipo assim, seria uma maioria esmagadora como a votação de eliminação da Carol Conká, sabe? Tipo, 90% é de um e o restante vai para os outros. Tá certo? Seria um negócio desse nível. Tá? Aí vocês tiram mais ou menos como é que tá. E elas também têm os seus processos de reprodução sexuado e assexuado. Que é justamente o que nós vamos falar na próxima aula. A gente vai falar das ideias de reprodução sexuada desses bichinhos e das ideias de reprodução assexuada também desses bichinhos. Tá bom? Com isso, e meu celular tocando mais uma vez, a gente encerra esse conteúdo da aula de hoje. Ainda bem, eu tô azul de fome aqui. E eu, cara, pelo amor de Deus, eu não lembro a última hora que eu comi. Galera, essa parte aqui, eu vou até deixar essa aula aqui, não vou nem salvar ela, que sexta-feira eu vou retomar. Inclusive, vou deixar logo avisado para vocês, eu esqueci de avisar as outras turmas, existe uma possibilidade da aula ser gravada, viu, gente? Talvez eu precise gravar a aula, eu tenho um compromisso inadiável para o final de semana. Casa.